Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. André, os casos de Covid-19 subiram aí alarmantemente. Não tem mais o que se fazer. Arapoti, na verdade, a população brincou com uma coisa séria e agora aconteceu. O que você pode falar de toda essa situação e quais as medidas serão tomadas? Nós já sabemos que a vigilância sanitária está trabalhando de dia, de noite, a todo momento aí para tentar conter o avanço do vírus. Mas quais as medidas aí vão ser tomadas e pode ser que o comércio seja fechado? Boa tarde, José Adão. Boa tarde a todos os ouvintes da VP News. Realmente houve um aumento significativo no número de casos positivos da Covid-19. No dia 31 nós tivemos o nosso primeiro caso positivo e hoje, dia 9 de junho, nós estamos com 16 casos confirmados. Vamos ter um novo boletim com mais casos positivos da Covid-19. Não posso precisar o número ainda, porque a enfermeira da vigilância epidemiológica não me passou o cálculo exato, mas eu sei que nós já recebemos a confirmação. E infelizmente nós precisamos tomar algumas medidas, algumas ações. Me preocupa muito com o fato da população ainda se manter aglomerada, me preocupa muito todas as denúncias que nós recebemos diariamente. É uma situação muito complicada porque a vigilância sanitária tenta fazer de tudo para impedir a proliferação do vírus. Nós sozinhos jamais vamos conseguir sem o apoio da população como um todo. Algumas medidas precisam ser adotadas, principalmente as que dizem respeito à fiscalização dos decretos publicados pela prefeita de Arapoti. O nosso trabalho é fiscalizar o cumprimento destes decretos, que todos os decretos que foram publicados, eles visam o controle da pandemia. Ele visa que o comércio se mantenha aberto, porém cumprindo regras. Quais são essas regras? Disponibilização de álcool em gel a 70% na entrada de todos os estabelecimentos. Preferencialmente uma documentação na frente do estabelecimento em que o proprietário vai especificar o número de clientes que pode entrar por vez, as medidas de segurança contra a pandemia, que está disponibilizado e que todos os clientes devem, ao entrar, fazer o uso do álcool a 70%. A identificação adequada do produto. Não adianta colocar numa embalagem, comprar as embalagens, os galões de 5 litros de álcool, fracionar em embalagens menores e colocar uma data de validade qualquer. Todo produto fracionado que é colocado em uma embalagem que não é a sua embalagem original, tem a validade de 7 dias após este fracionamento. E isso os fiscais, que foram nomeados por uma portaria da prefeita, eles estão fazendo essas orientações. O que a gente tem sentido? Que eles passam pela manhã, fazem a orientação e alguns comerciantes e algumas pessoas da população acabam não dando atenção devida, seja por uma orientação do simples uso de máscara da maneira adequada, seja pela identificação adequada do frasco de álcool em gel, as lanchonetes em relação à proibição de que exista consumação no interior do estabelecimento. Então, obviamente que a vigilância sanitária precisa também cumprir o seu papel, também conforme disposto neste decreto, e proceder à interdição do estabelecimento por 15 dias. Isso é uma maneira de tentar
fazer uma ação educativa, de certa forma, para o estabelecimento, porque a gente nunca interdita na primeira vez. Existem estabelecimentos, como de uma ação que nós fizemos hoje, que a gente já tinha notificado uma vez, oficialmente, na data de 7 de maio, e que a gente já tinha orientado verbalmente outras 2 vezes, e os fiscais do município também já tinham orientado mais de 2 vezes. E aí chega uma hora que a ação precisa ocorrer. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem, acham que a vigilância está brincando ou fazendo isso para prejudicar o comerciante. Ao contrário, a vigilância está fazendo isso como uma ação de proteção à saúde pública. Em relação à sua pergunta, se existe a possibilidade do comércio fechar nesse feriado, que seria de quinta a sábado, realmente a Vigilância Sanitária fez uma solicitação à prefeita, com cópia para o Ministério Público e para o juiz da comarca de Arapoti. Por que nós enviamos com cópia? Porque nós, Vigilância, a equipe da Vigilância em Saúde, nós estamos vendo um aumento de números e nós fizemos um estudo, nós fizemos uma análise e existe a possibilidade de até o final da semana nós termos uma média de mais de 30 pessoas contaminadas no município. E a gente precisa reduzir ao máximo possível essa curva. E quais os meios legais que a gente tem para isso? A orientação, né, que a gente tem feito isso. Eu procuro ir sempre às redes sociais para fazer esse tipo de orientação. A gente vai diariamente em toda a cidade, não só no comércio. As denúncias, né, que tratam-se de aglomeração, a gente repassa a polícia militar porque não temos autorização para invadir um domicílio. A gente tem que estar com um apoio policial, assim como o bar, né, como eu já expliquei para vocês várias vezes. Assim como quando a gente determina a interdição de um estabelecimento e o proprietário não cumpre, é crime de desobediência e crime não é com a vigilância sanitária, é com a polícia. A vigilância sanitária verifica infrações sanitárias. Então, nós entendemos, enquanto vigilância em saúde, que é necessário fechar o comércio por um período para que a gente consiga controlar. Nesse momento que a gente só vê um aumento do número de casos, até porque hoje, todas as vezes que tiver um comércio com mais de 2 pessoas contaminadas, a gente tem que fazer uma notificação de surto. Então isso pode comprometer o comércio a longo prazo, porque daí quando a gente faz uma notificação de surto, foge das nossas mãos e entra inclusive para o Ministério do Trabalho, porque cada comerciante precisa ter o seu plano de contingência. Ele precisa saber exatamente o que fazer se um funcionário dele der testar positivo para Covid. Então isso faz parte da ação do comércio e muitos comerciantes não têm condições de fazer esse plano de ação. Então aí a vigilância tenta intervir e muitas vezes as pessoas não compreendem. Então assim, é um momento que o que eu peço é cautela, peço para as pessoas ficarem em casa. Ninguém ganha fechando o comércio, muito menos a vigilância sanitária, mas é uma maneira que a gente tenta tentar agir, né? Tentar solicitar para que as autoridades que têm possibilidade disso poder fazer, para que a gente tente, de certa forma, forçar a população a ficar em casa. Porque nós vimos a semana passada que as pessoas estavam em peso nas ruas, né? Não existia uma loja sem fila. Nós passamos, fizemos orientação, mesmo com chuva, tinha fila. Prova disso, você mesmo, nem aqui na cidade estava e nos mandou uma foto até, que você estava recebendo denúncias, porque do mesmo jeito que vocês recebem o tempo todo denúncias de aglomeração de pessoas, nós também recebemos no Disque Denúncia da Vigilância Sanitária. Então o nosso objetivo é agir, nós precisamos fazer isso, a gente precisa ter uma reação até para nos respaldar. Nossa função é cuidar da saúde pública e é isso que a gente vem tentando fazer. E isso tem consequências, inclusive para nós, né? Inclusive para a vigilância. A maioria das pessoas criticam muito o trabalho da vigilância sanitária, né? E muitas vezes nem conhecem e nem sabem como deve ser feito o nosso trabalho.
enfim, é chato. Acabei de ler um comentário de uma pessoa que acaba trabalhando aqui também na prefeitura, nunca entrou nessa sala para perguntar qual é a nossa função e até onde vai a nossa competência e capacidade técnica, mas critica. Então isso acontece muito, né? Enfim, é isso. André, existem muitas reclamações a respeito, não do comércio, mas fecha-se o comércio, mas os supermercados continuam abertos e vendendo bebidas, o que faz com que as pessoas vão fazer as reuniões em suas casas, viram a festinha, churrascada, enfim. O que fazer numa situação dessa também? Eu sei que, na verdade, a população deveria ter a consciência, mas eu tenho a consciência, estou aqui na minha casa quieto, sem aglomeração, e o meu vizinho está fazendo a maior da festança. Nós vamos tomar algumas medidas nesse sentido ainda, José Adão. Isso vai ser feito nesse feriado, nesse final de semana. Estou aguardando algumas decisões que vêm, porque a gente depende de trabalhos em parceria. Então, possivelmente amanhã eu possa ter novidade. Então, aí, possivelmente eu possa vir a público para falar. Mas eu quero deixar claro para a população que tudo tem consequência, que a vigilância jamais faria uma documentação solicitando que o comércio fosse fechado se a gente não tivesse com a intenção de fiscalizar todos os outros também. Então, assim, eu alerto a população de que não é um momento para isso. E que quando a gente se reúne e a gente, de certa forma, descumpre uma determinação, seja da prefeita ou seja de uma autoridade sanitária, como eu estou fazendo aqui agora, que é orientando a não ter aglomeração, a fazer o isolamento, o distanciamento social, cada um na sua casa e não na casa do vizinho, o local que tem festa tem consequências também, né? Se não forem sanitárias, vão ser relacionadas à saúde, porque se todo mundo ouvisse as autoridades sanitárias, eu garanto que este número de doentes que nós temos hoje no nosso município, sem dúvida não teria crescido significativamente como cresceu. O que prova que nós não estamos cumprindo o tal do distanciamento. As pessoas falam muito nas redes sociais em relação ao comércio. Nós aqui não tivemos o nosso comércio fechado por muito tempo, né? Nós fizemos um certo isolamento vertical tão falado. E ele também não está funcionando. Prova disso é a quantidade. Para uma semana você tem um aumento de 15 pessoas, né? Porque se a gente for pensar que hoje é dia 9, o primeiro caso foi dia 31, nós estamos aí com 9 dias e estamos com 16, 17, talvez até o final do dia 18, 19, enfim, 20, como você falou antes de iniciarmos a entrevista. Eu não sei quantos não fechamos ainda a conta hoje, mas a gente vê um crescimento muito grande e isso assusta qualquer um, principalmente nós, né? Nós precisamos proteger a população, mas nós também precisamos proteger quem está na linha de frente, quem está atendendo todas essas pessoas que estão doentes, quem está monitorando, né? Para você ter uma ideia, essas pessoas que testaram positivo para Covid nos acarretam hoje monitorar outras 120 pessoas. Né? Porque quando a gente lança no boletim o que a gente está monitorando, a gente coloca, soma tudo aquilo, soma todo mundo que a gente monitora, confirmado, familiar, sintomático, isso vai gerando, e a cada dia a gente recebe mais notificações das unidades dos estabelecimentos. Então, é isso. A última pergunta. A população, ela cisma em querer saber quem são as pessoas que estão infectadas. Andréia, não é necessário saber quem está infectado. É você que tem que tomar o cuidado para que você não seja infectado. Não é mais ou menos isso? Exatamente isso.
Primeiro, não é as pessoas, é lógico que é principalmente pela questão ética, mas segundo, ninguém sai por aí dizendo quem tem HIV, quem tem tuberculose, quem tem hanseníase, quem tem varicela, quem tá com conjuntivite, enfim, nenhuma doença é informada. Cada doença tem o seu meio de precaução. O novo coronavírus, a precaução, higienização das mãos e o uso da máscara. Se você tomar esses cuidados, evitar a aglomeração, manter o distanciamento social, a chance de você contaminar vai ser cada vez menor. Não se preocupem que o levantamento epidemiológico, quando tem um paciente positivo para Covid, nós monitoramos todos os seus contatos. Nós fazemos um levantamento e a gente consegue encontrar todo mundo que essa pessoa se contatou nos últimos 15 dias. Então, se você foi em um contato, obviamente, e um contato é um contato com risco de contaminação. Obviamente que a gente vai ligar. Se você participou de um jantar, se você participou de um churrasco, se você trabalha na mesma empresa, se você é um contato domiciliar, se você viajou no mesmo ônibus, se você pega carona diariamente, você vai ser um contato, nós vamos te procurar. Então a população precisa se acalmar nesse sentido. E também eu aproveito esse momento para dizer que, como Arapoti é uma cidade pequena, muitas pessoas conhecem e acabam sabendo quem são os casos confirmados. E aí, às vezes, a pessoa encontra esse caso confirmado na rua. Gente, o coronavírus, ele tem um período de transmissão. Então, vamos tomar muito cuidado e vamos ter um pouquinho mais de bom senso na hora da gente acusar e ficar com medo de uma pessoa. A gente não tem que ter medo daquele que a gente sabe que está com coronavírus. A gente tem que ter medo justamente daquele que a gente não sabe. Tem muitos que a população pode não conhecer. O cuidado que você precisa tomar é o mesmo, é você quem tem que se cuidar. O paciente vai estar em isolamento, mas em algum momento ele pode precisar ir ao mercado, ele pode precisar ir à farmácia, ele pode precisar fazer uma coisa que só ele pode fazer no banco. E ele pode fazer isso desde que ele tenha condições e esteja usando máscara, tenha feito a higienização das suas mãos. E se você, obviamente, não vai cumprimentar ele, porque não é o momento para se dar as mãos, você vai manter o distanciamento de 1,5 m. Você vai higienizar suas mãos. Todas as vezes que você pegar um documento entregue por outra pessoa, você vai higienizar sua mão logo após você pegar. E a higienização do seu ambiente está sendo cumprida da maneira adequada, o risco de você se contaminar é menor. Risco, todos nós temos, todos estamos expostos, desde o momento que a gente sai de casa. Quando a gente não tem risco? Quando a gente pode ficar em casa, num ambiente seguro. E ainda assim, porque existem muitas pessoas que precisam trabalhar, né? E aqui ninguém é contra o trabalho. Então é uma questão de hábito e de tentar se adaptar aos meios e ao risco de contaminação desse vírus. VP News, o seu canal de notícias.